E galera, estou aqui no começo do vídeo aqui para comentar com vocês que nós estamos sorteando aqui $50 aí para quem é Premium na nossa comunidade e para quem é VIP trimestral somente, tá galera? Então só vai estar concorrendo quem é VIP trimestral e Premium, tá? Ou seja, tag Premium e tag VIP trimestre, beleza? Como é que vai funcionar esse, esse desafio? A gente vai ter até o dia 5, 6, né, pra tá... A gente vai fechar, na verdade, o desafio dia 5 do mês que vem. E por enquanto, cara, vai concorrer muita pouca gente aí, tá? Mas de qualquer forma, eu desejo boa sorte a todos aí. Nossa, eu tô até, tô até viajando e não dormi até agora. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, galera. A gente sempre vai estar investindo nos nossos membros da comunidade aí. Porque é aquela coisa, cara. O pessoal que veste a nossa camisa, a gente sempre vai estar investindo aí. Hoje é $50, mas futuramente vai ser $1000 aí. Podem ter certeza disso aí, beleza? É isso aí e fique com o vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Trader Tsukuyomi e estamos em mais um vídeo da nossa série Cents to a Million. E galera, hoje estamos aqui no áudio SD. Tô fazendo uma semana de Forex aí, justamente porque as criptos, ela tá tendo muita notícia nas criptomoedas, né? Como o Bitcoin ele acabou de romper o topo histórico, surge muitas notícias aí, cara, e o preço fica muito louco, então eu prefiro ficar de fora, tá? Já que a gente tá protegendo o capital ao máximo, né? Não só o capital da série, mas como o patrimônio mesmo em geral, né? E bom, hoje eu vou trazer um conteúdo bem rico pra vocês aí no áudio SD. Vou tentar agregar o máximo de conhecimento e a entrada que eu peguei nele, tá? Eu tô ao vivo na entrada aí, compartilhei na comunidade, como sempre. E eu quero trazer um racional da macro para micro aí pra vocês, beleza? Então, primeiramente, se a gente for bem na visão macro aí do áudio SD, a gente sabe que o preço ele tá no extremo da estrutura aqui, né? A gente tirar o zoom, a gente sabe que o preço está lá no extremo do extremo da estrutura. E é comum, tá, galera? O preço ele está numa região descontada do preço e está no extremo da estrutura, ele gerar essas acumulações de Wyckoff aí, tá? No caso aqui, no diário, vocês conseguem ver de uma forma mais precisa o tipo de estrutura que nós tivemos aqui, né? Como vocês podem ver, o preço, ele fez um preliminar suporte nessa região, fez um selling climax, um automatic rally, um teste secundário com sinal de fraqueza, um up trade action, mais um teste aqui. Aí nesse movimento aqui, ele manipulou, tá? Um shakeout. Pra lá em cima ele fazer outro sinal de força, para possivelmente estar buscando um reteste nessa região aí, provavelmente seguir, tá? Ou aqui para seguir essa tendência dele aí, tá? Que na minha opinião, ele pode estar revertendo daqui, né? Bom, muita gente pergunta pra mim qual que é a diferença do shakeout pro spring, cara, e é simples. O, o shakeout, ele é mais um movimento rápido, tá? Ele é um movimento em V. Como vocês podem ver aqui, ele faz esse movimento mais de manipulação em V, só para capturar, enquanto o spring, ele é um movimento um pouquinho mais demorado, ele é como se fosse um U. Que também, né, nas hipóteses aí, ele acaba até fazendo uma acumulaçãozinha ali embaixo, ele também. Às vezes pode já ter outro diagrama dentro lá do U lá pra estar movimentando, tá? Mas o shakeout, ele é um movimento em V, tá? Um movimento mais rápido, né? Ele é aquele movimento que ele vai e sobe. Até porque se vocês verem aqui foi um período que o preço desacelerou completamente, né? Um período mais desacelerado. Que também dá pra a gente visibilizar como um Power Tree também, tá? Uma acumulação, manipulação e distribuição. Então, a partir do momento que ele estava dentro desse range aqui, que ele gerou esse movimento forte de manipulação, também quebrando a estrutura aqui. Pra você ver como que o mercado ele é lindo, né, galera? Querendo ou não, o mercado ele é muito bonito, tá? Ele se movimenta em assim, vários conceitos, tá? Você não precisa ter operacional assertivo para tá operando no mercado. Você precisa ter um bom gerenciamento, tem que ter disciplina e sempre priorizar o que você acredita aí, tá? Enfim, eu achei muito bonita essa movimentação aí do AUD-SD. E se a gente for nessa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, tá? Que eu vou, já vou dar um zoom, já vou chegar lá. Mas o que eu estou especulando é uma correção, tá? Dessa acumulaçãozinha que a gente tem aqui, no mínimo numa faixa de 38% a 50%, tá? Já que é normal quando o preço ele faz uma pernada e ele começa a acumular, ele corrige menos, tá? Para depois tá dando procedimento às tendências que a gente está especulando aí, beleza? Lá no gráfico de 4 horas, vocês podem ver que o mercado ele configurou até uma estrutura um pouquinho bonitinha pra gente aí. Que aqui ele fez um último sweep, né? Aí ele gerou várias confirmações dentro dessa estrutura pra gente, né? Como vocês podem ver. Ele quebrou essa estrutura aqui, fez um BMS nessa faixa, então ele confirmou essa pernada. Aí assim que esse topo aqui não teve força para romper esse outro topo e começou a girar essa baixa aqui, ele começou a construir liquidez aqui dentro, como vocês podem ver. Aqui ele fez um swing point, eu já vou também dar um zoom para vocês verem melhor, de uma forma melhor. Assim que ele capturou, ele configurou aqui dentro. Vou dar um zoom aqui, ó. Aqui que ele capturou esse swing point, ó, vocês podem ver aqui nesse movimento, ó. Aí ele quebrou a estrutura, veio uma característica corretiva, tá? Preencher essa área também no nível de OTE aqui, como vocês podem ver, ó.
E aqui entrou minha venda, tá? Nessa linha aqui, tá, galera? Que eu peguei, na verdade, num BRK, então eu peguei um pouquinho antes, tá? Pra não ficar de fora dessa venda aí. O meu alvo, cara, no mínimo, é nessa faixa aqui, porque nessa faixa aqui, como tem um fundo duplo aqui, ele tende a entrar, tá? Uma pressão contrária nessa faixa. Ele pode estar retraindo, dependendo do jeito que o mercado abrir, fechar aqui, ele pode fechar com um gap bem alto aí. E também dar procedimento a essa outra tendência aqui, entendeu? Então aqui é uma faixa que eu vou ficar ligeiro, tá? Não que eu vou liquidar o trade, mas eu vou ficar ligeiro. Pra não acabar perdendo aí o que a gente tá ganhando, né? A gente não vai perder nada, a gente só vai deixar de ganhar, né? Também, aqui é a mínima da semana, né? Aí, se caso o preço perder também essa região aqui, ele provavelmente poderia ir lá naquela faixa dos 38% que eu tava comentando da estrutura. Beleza? Então, é um racional bem bonito aqui que eu tô trazendo pra vocês, né? Eu tento não ficar trazendo muito do macro, do micro, porque quando eu vou analisar, assim, eu sempre analiso o contexto macro com gatilho micro, porém, não é o caso, assim, todos, na maioria das vezes, né? Muitas vezes você vai tirar vamos dizer assim, um coelho da cartola, né? Vamos dizer. Às vezes você vai fazer uma coisa mais improvisada na hora ali, que não é sempre de uma forma padronizada, né? Não tem como chegar pra vocês e falar que tudo é 100% no mercado, sendo que não existe nada que é 100% aqui, beleza? Eu vou mostrar aqui na corretora pra vocês verem quanto que eu já tô. Ó, aqui eu tô no áudio SD, tá? Aqui, ó, aqui onde foi entrou minha venda, exatamente nesse ponto aqui, ó. E a gente tá aqui. Eu vou fazer uma condição de stop, galera, pra cá, porque o mercado, vocês podem ver que ele tá perto de fechar, tá? E quando o mercado ele tá perto de fechar, é capaz de configurar uma microestrutura nessa região aqui e abrir com gap de alta. Eu não tô afim de tá vendo com gap de alta na cara aí e deixar de ganhar o que a gente já tá conquistando aí, beleza? Então o que eu vou fazer? Ou eu posso mover lá na corretora a gatilho, ou eu posso fazer isso aqui, tá? Então eu vou tá fazendo isso aqui, colar esse precinho da entrada aqui. Opa. Aqui. Só pra garantir. A gente já tá garantindo 42%, é muito pouco, mas no começo, quando a gente tava com centavo, a gente não falava que era muito pouco, né? Então vamos ter respeito com o que a gente conquistou aí, né, galera? A gente vai chegar lá ainda. Essas entradas aqui futuramente elas vão ser bem maiores, mas no começo é o que a gente tem aí, por enquanto, pra estar agregando, tá? Também eu fiz duas ou três entradas no JPY, cara. Eu já vou mostrar pra vocês. Uma me tirou no 0 a 0, uma com 30% e outra no 0 a 0 novamente, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro eu vou abrir aqui a análise que eu compartilhei, né? Do áudio SD. Nossa, eu já tava faz tempo avisando essa movimentação aí. Pra você ver como que a nossa comunidade é bem movimentada, tá, galera? Bem movimentada mesmo. Quando não é eu, é outro profissional da comunidade que tá mandando uma análise aí. Essa foi a análise que eu compartilhei do AudST, né, nessa região. Também eu já tava avisando bem antes, ó. Tinha avisado aqui também, ó. Na hora que ele cravou aqui nessa região também. Nossa, então eu tava. Faz muito tempo que eu tava avisando, toda hora eu tava alertando que o preço tava chegando perto da região. E quando ele tinha configurado, né? Quando ele tinha configurado, a gente foi lá e pegou a entrada nele aí. Bom, vamos pro JPY aqui pra mostrar pra vocês. O que eu tinha enxergado no JPY em 4 horas. Inclusive, eu tô chegando até uma oportunidade de risco que entra aqui, tá, galera? O stop estaria muito barato pra entrar aqui, tá? E um alvo um pouquinho longo, tá? Dando aí até pelo menos umas 5 ou 7 vezes o risco, né? Pra gente, então... eu acho que dependendo do que ele fazer aqui nessa região aqui, fica até interessante pra estar aportando um risco entre. Eu sei que tem liquidez aqui embaixo, tá? Mas na minha especulação, eu acredito que ele não vai varar direto e romper tudo, não, tá? A menos que ele feche o mercado e na hora que ele estiver fechando, ele estiver caindo. Aí é perigoso, tá? Eu não vou fazer nada, não. Mas nessa circunstância aqui, eu vou estar aportando sim, pra estar pegando uma entrada de risco, entendeu? Se caso eu pegar, eu vou ligar a tela aqui e vou avisar vocês. Se eu não pegar, eu só não vou fazer nada, beleza? Mas o que eu tinha chegado no JPY foi exatamente isso. A gente tinha aqui uma demanda de 4 horas, quando o preço ele começou a... Ele vem aqui lá no micro, lá, ele começou a ter algum tipo de rejeição, porém ele começou a induzir muito, cara. Ele absorvia e reabsorvia, entendeu? Então, eu tinha entrado, né? Cara, ele quase me estopou, pra falar a verdade. Deixa eu ver aqui. Foi em 4 horas. Eu vou preencher melhor isso aqui, pra vocês verem. Exatamente aqui, ó. Ó, vocês podem ver aqui nesse movimento, tá, galera? Ó, nesse movimento aqui, ó, que ele absorvia e reabsorvia, absorvia e reabsorvia. Aqui nessa faixa aqui, eu tinha pegado uma compra nessa faixa. Aí o preço ele absorveu. Eu ainda consegui sair com 30%, que vocês resultado aí na tela que vocês vão ver agora, que eu vou colocar. E eu fechei porque eu não estava muito convicto, né, que o preço ele ia dar procedimento, justamente porque ao mesmo tempo que ele chegou nessa faixa, ele nivelou um fundo, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês. Ele tinha nivelado um fundo que não me deixou confortável de estar mantendo a operação, né? E como tinha ó, aqui nessa faixa aqui, ó. E como nós tínhamos um rejection block aqui nessa faixa, ó. Aqui, ó. A gente tinha um bloco de rejeição aqui nessa faixa. Eu achei perigoso estar mantendo a compra aqui, então eu fechei com 30%. Aqui
eu peguei uma entrada de risco, tá? Foi muito linda, chegou a pagar 50%, já vou mostrar pra vocês. Porém, cara, o preço tava louco aqui. Ele foi lá e voltou tudo de volta, me tirou no zero aqui. E é que eu tô enxergando mais uma compra aqui, tentando cravar esse fundo do, do JPY, tá? Faz parte, né? O mercado é isso aí mesmo, ou você arrisca ou você não ganha, entendeu? Então, o trader em si ele vive de risco, tá? Aqui é a operação em andamento no ADST, né, que a gente tá. Mas, ó, aqui quando eu tinha acabado de abrir, vamos ver. Ó, aqui no JPY, quando chegou a pagar 50% pra mim, né? Aí ele me tirou no zero. É complicado. E essa outra aqui que eu fechei, tá? Com 30%. Também eu tinha pego uma venda no ouro, mas eu fechei ele com 6%, tá, galera? Ah, eu também levei um stop na Libra, tá? Levei menos 22% na Libra, mas é coisa pouca aí, né? Bem pouquinho mesmo. Mas a gente vai aumentando o capital de forma gradativa, né? Fazer loucura. E é isso aí, cara. A gente tem que ter ciência do que a gente vai fazer, né? Se a configuração ela realmente ela é válida pra gente estar entrando, pra gente estar arriscando. Porque entrar em qualquer configuração e não é muito legal não, tá? Então se eu, dentro da minha visão, vejo que tem potencial pra fazer alguma coisa, eu com certeza sempre vou estar me expondo, beleza? Conforme o AudioST ele chega aqui nessa região aqui do nosso alvo, eu volto aí com o vídeo com vocês, tá? E é isso aí, cara. Comentar um pouquinho também sobre o Bitcoin, né? O Bitcoin que ele acabou de romper a sua máxima histórica. Eu já tava com essa visão já que ele poderia sim romper, tá muito nítido que ele ia romper. E é isso aí, cara. Eu falo pra vocês, nunca duvide do Bitcoin. Que esse ativo aqui dos últimos 15 anos foi o ativo, não existe ativo no mundo que subiu mais que o Bitcoin. Então, cara, nunca duvide do Bitcoin. Ele pode tudo. Se você vê pessoas aí falando, não, que agora é bear market, que agora é tal fase de mercado, cara, não acredito, cara. Vai pelo market cap do ativo. Se você sabe que o Bitcoin tem mais de 2 trilhões de dólares alocados dentro dele, com certeza esse ativo aqui foi só uma correção por preço para estar prosseguindo a movimentação de alta dele. Até porque, cara, o Bitcoin ele tem mais dinheiro injetado que muitas ações de empresas muito grandes aí, né? Como a Google aí, entendeu? Como a Meta, entendeu? Então, um ativo disso aqui derreter aí mais de 60%, cara, é só em fase de bear market mesmo. Quando acontece ofertas lá em outros ativos de risco melhor, tipo assim, melhores não, né? Quando tem, né, o auge dos outros ativos, o pessoal acaba desalocando o capital de cá para investir em outros lugares. Até porque nada vai subir para sempre, né, galera? Mas a gente tem que ter ciência aí que mais de 2 trilhões de market cap o ativo não vai cair nem a pau, né? Isso aí vai se configurar qualquer análise técnica, né? E é isso aí. Enfim, vou voltar aí. Já com o trade já preenchido lá na AudioSD, nesse caso me tinha na condição também. E esse vídeo vai ser mais um vídeo para estar batendo um papo com vocês aí mesmo, tá? Como sempre, né, quero agradecer vocês também, né, pelo feedback na nossa comunidade. E no canal nosso aí, tá? Se puder aí sempre estar nos ajudando e divulgando aí, porque eu sei que eu tô trazendo conteúdo bem legal pra vocês. Muita gente me dá um feedback positivo, falando que tá aprendendo muita coisa. Isso aí edifica bastante, tá? Eu fico muito feliz. E é isso aí, cara. Apoia a gente aí, que eu vou estar motivado pra trazer mais desse tipo de conteúdo aí, beleza? É isso aí, e voltamos logo. Fala, galera, voltei aqui. Já se passou um tempinho aí, né? Desde o trade lá do AudioST. E, bom, eu peguei 2 trades aqui na criptomoeda AVE. Cara, eu gosto dessa criptomoeda, hein? Sempre fortalece, sempre tá nos alavancando na série aí. E eu queria estar mostrando o racional da AVE SDT, né? O que eu enxerguei nela, né? O que eu vi de interessante nela para estar se posicionando. Desde esse primeiro trade que eu peguei nela aqui, desde para esse segundo aqui, né? E, bom, primeiramente, né? Antes de fazer o racional, esse trade aqui, galera, me tirou com esse resultado aí que vocês vão ver na tela, tá? 8% só. Por quê? Eu vou explicar, né? O que aconteceu aqui. Bom, primeiramente, eu tava com um viés de queda pra criptomoeda AVE, porque ela tinha capturado todo esse range aqui de acumulação, né? Que é assim que ele manipulou esse V-type aqui pra baixo e configurou essa altinha aqui. Ele capturou essa máxima da semana, provavelmente, e gerou esse movimento forte aqui, ó. Vocês podem ver essa absorção que teve aqui nessa faixa aqui, né? Entrou uma pressão totalmente ao contrário nesse movimento aqui e gerou esse movimento forte pra baixo, quebrando esse fundo aqui. E eu tava especulando algum reteste aqui, tá? Pra tá pegando uma venda, só que porém com algum alinhamento, tá? Essa configuração que eu compartilhei na comunidade. E foi exatamente o que eu compartilhei aqui, o preço seguiu, né? Que ele deixou esse inducement aqui, corrigiu e capturou esse inducement aqui. Realinhou novamente, né? Essa quebra de estrutura aqui, voltou pro reteste. Aqui tinha um nível de OTE, tá, galera? Ó, vocês podem ver, ó. Aqui nessa faixa tinha um nível de OTE aqui nessa faixa, mitigando esse bloco de ordens aqui nessa oferta, né? Eu não peguei no teste, tá? Na ordem limite, tá? Eu esperei alguma rejeiçãozinha aqui, o preço realmente fez. Ele desenvolveu, tá? Essa quedinha aqui. Porém, eu não cheguei a surfar toda essa queda aqui que vocês estão vendo, né? Em ABC aqui dentro. Porque o preço ele acabou absorvendo aqui, então eu fiquei com viés que ele poderia também estar replicando aqui, ó, tá? Ele poderia estar fazendo esse movimento aqui, ó.
para dar mais uma swipada para cima. Então eu acabei fechando o trade nessa absorção que teve aqui, ó. Nessa absorção aqui, porque querendo ou não, aqui também teve uma quebra de estrutura aqui dentro dessa estrutura aqui, e ele voltou também pro reteste, então ele poderia estar replicando essa pernada aqui e estopando a gente aqui em cima. E assim que ele absorveu forte nesse candle aqui, ó, vocês podem ver em 5 minutos, dá pra ver também até melhorzinho. Aqui, ó, ele tinha cravado nesse bloco aqui, tá, galera? Ó, ele fez esse movimento aqui e começou a subir, aí eu, pra não levar essa replicada na cara, eu acabei fechando o trade, tá? Com 8% aí, o resultado que vocês viram. E, bom, desde essa movimentação aqui, cara, eu também tinha compartilhado essa outra movimentação aqui, que ele poderia também estar replicando esse movimento, tá? Ele poderia estar fazendo esse movimento aqui, ó, em zigue-zague, ó, lá em cima, para estar desenvolvendo uma queda também. Por quê? Porque essa faixa aqui, galera, ó, isso aqui era a máxima do dia, e querendo o preço, ele começou a agarrar muito aqui, e ele cravou num bloco nesse movimento aqui. Nesse movimento que ele cravou, ele fez uma espécie de flat regular aqui dentro, ó. Vocês podem ver que ele fez uma mínima, uma máxima, e outra mínima aqui, e também configurou de volta aqui, então eu já estava ciente que com toda essa liquidez aqui que o preço deixou, ele poderia estar visitando ali em cima, capturando a máxima do dia e estar desenvolvendo essa queda aí pra gente. Então, observando a criptomoeda AVE, eu não fiz nada aqui nesse movimento. Nós tínhamos também uma OTE de 79% dessa região aqui, ó, e eu estava esperando na verdade uma quebra desse fundo aqui, tá, galera? Porque o preço ele poderia só cair aqui, apoiar nesse bloco aqui, ó, e está configurando uma estrutura de alta aqui para estar rompendo todos esses topos aqui e continuar essa tendência de alta dele. Porém, eu não fiz nada aqui nesse movimento, né? Até ele estruturar essa quebra de estrutura pra gente aqui, beleza? Eu até compartilhei também uma compra, eu vou mostrar pra vocês, né? Eu compartilhei também uma comprinha aqui, nessa região aqui, pra estar surfando o movimento aí, possivelmente derromper os topos. Porém, o preço ele não me acionou, tá? Ó, se vocês forem ver aqui em 5 minutos, tinha uma compra aqui que tava bem encaixada, tá, galera? Que ele quebrou, ó, você pode ver que ele quebrou essa estrutura aqui interna. E não voltou pro reteste, que eu gostaria que ele me acionasse aqui, ó. Eu gostaria que ele tivesse me acionado nessa região aqui, galera. Então tá posicionando uma ordem aqui, com o stop aqui embaixo. E tá surfando toda essa alta. Eu provavelmente vou especular uma alta até o rompimento desses topos aqui, né? Porém o preço não me acionou, vocês podem ver que ele só subiu aqui, veio bem fraquinho aqui e foi embora. Quando eu virei as costas para a criptomoeda AVE, eu voltei a ver ela novamente, eu vi que ela sentiu muito, cara, nesse bloco que tinha aqui de 5 minutos, ó. Tinha um bloco, uma oferta de 5 minutos, ela sentiu muito e, cara, ela começou a absorver, começou a cair muito forte e fez uma espécie de flip entry aqui, tá, galera? Que é o movimento que ele faz isso aqui, ó. O flip entry é exatamente esse movimento aqui, tá, galera? Que ele usa esse primeiro bloco para apoiar, e não tem força para romper esse topo aqui. Aí rompe, quebrando a estrutura aqui, ó, embaixo. E aqui, nesse reteste, a gente tem uma venda com alto potencial de desenvolvimento aí, tá? E foi exatamente o que aconteceu aqui nesse movimento, ó. Ele não teve força para romper primeiro esse bloco, gerou esse movimento, depois fez esse outro movimento, e aqui a gente teve uma compra nesse reteste. Porém, ficou muito melhor ainda pra gente estar... minto, uma venda, tá, galera? Bom, é tanta informação que às vezes eu vou estar falando uma palavra errada aí, mas desconsiderem, tá? Porém, ficou muito mais viável essa venda pra gente, porque ele alinhou um fundo aqui pra gente. E nessa microestrutura, eu vou mostrar o que eu enxerguei aqui pra estar pegando nessa microestrutura. Eu achei a anatomia desse candle aqui, galera, ó. Vocês podem ver, esse candle de 4 horas. Olha a força desse candle aqui, ó. Ainda mais dessa maneira que ele caiu e nivelou esse fundo duplo. Eu tava especulando um próximo fechamento de um candle de 4 horas, rompendo aqui tudo, né? E foi exatamente o que aconteceu ali, ó. Vocês podem ver aqui, em 15 minutos, ele gerou esse movimento de baixo aqui, né? Aqui como se fosse o candle de 4 horas. Nivelou os fundos. E em 5 minutos ali, eu tenho o tempo gráfico micro, o movimento de ABC, tá, galera? Que ele fez esse A, esse B e o C aqui em cima, tá? Aqui tinha uma ofertinha de 15 minutos, como vocês podem ver. Porém, eu não tava muito convicto que ele poderia desenvolver daqui, tá? Eu tava esperando uma região mais acima, aqui em cima. Porém, quando ele começou a absorver, cara, eu não tive outra escolha a não ser pegar, né? Ó, você pode ver, o tipo de manipulação que ele fez aqui foi absurdo ali. Ele gerou todo esse movimento de absorção. Eu tava esperando um fechamento mais íngreme pra mim tá pegando. Ele absorveu pra cima de novo. E ele meio que deu uma swipada bem de leve aqui em 1 minuto que eu tava enxergando lá. Vamos ver aqui. Ó. Aqui exatamente. Olha esse maldito sweep aqui que ele deu aqui, ó. Ele deu uma breve cutucadinha aqui, bem fraquinho, e depois derreteu de volta. E foi aqui que entrou a minha venda, tá, galera? Eu acabei vendendo essa rejeição. Custava um pouquinho aqui acima pra não tá levando uma violinada, né? Porque vocês sabem que o mercado de criptomoeda é extremamente manipulado. E ele sempre vai te dar violinada, então... Cara, eu sempre falo. Eu falo pro pessoal aí da nossa comunidade, cara. Posiciona um stop estratégico, não um stop ganancioso. Como assim, Lucas? Um stop estratégico? Por exemplo, cara, posiciona um stop loss que você sabe que a probabilidade do preço chegar ali é mínima. Desde que esteja favorável ao seu risco retorno. Não adianta nada também você querer posicionar um stop lá em cima, né? Pra daí lucrar, tipo, meio um X, entendeu? Não compensa, pô. Mas posiciona um stop que você vai ficar livre de estar levando a violinada. Por exemplo, vamos supor que eu pego uma venda aqui, galera. Eu pegasse uma venda aqui, com stop aqui nesse topo. Cara, é muito micro esse stop. Ele poderia estar fazendo isso aqui, ó. Me stopar e cair, entendeu? Então posicione um stop estratégico, não um stop ganancioso.
aquele stop mínimo que você quer pegar 10 vezes o risco num trade só. Senão, cara, você vai acabar tendo uma assertividade horrível, vai acabar tendo estresse, vai acabar levando muito stop, e você não vai vingar no mercado, cara. Posição de stop estratégico, não stop loss ganancioso, beleza? Cada um tem um perfil, mas aí vai você o qual você se enquadra, entendeu? Se pra você serve posicionar um stop loss ganancioso e acabar levando violinado, aí é com você, né? Mas eu tô dando dica aí como eu tô fazendo na série inteira, beleza? E bom, a criptomoeda AVE, eu tava com um alvo nela, galera, exatamente nesse ponto aqui, ó. Em 15 minutos eu tinha chegado um FVG, ó, nessa faixa aqui, ó, vocês podem ver, ó. Tinha essa ineficiência aqui embaixo. Eu tava especulando exatamente esse movimento mesmo, tá, galera? De ele tá vindo aqui pra poder dar um retrade de volta pra dentro da estrutura. Visto que ele estaria capturando essa mínima do dia aqui, ó. Entendeu? Então aqui é um swing point muito forte de liquidez. E quando o preço ele visita esses pontos, capturando uma região de interesse, né? Ele tende a retrair de volta pra dentro da estrutura. Entende? Porém, eu tava na barbearia essa hora, tá, galera? Então eu tava cortando o cabelo. Meu barbeiro provavelmente vai estar vendo esse vídeo, então um salve pro Josiel. Salve, Josiel. Se estiver vendo esse vídeo, um salve. Você viu ao vivo a gente pegando essa operação aí. No momento aí que eu tava, né, ali que eu falei que eu ia fechar, porque eu achei muito estranho esse movimento. Porque eu tava com um alinhamento de viés de alta pro Bitcoin. Então eu acabei não fechando nesse ponto aqui, galera. Assim que ele começou a rejeitar, subir muito, eu acabei fechando o trade. Com esse resultado que vocês vão ver aí na tela aí. Beleza? Então, essa foi uma operação, cara, que a gente se alavancou muito na série aí. Por quê? Semana passada, cara, a gente tava num vai e volta, 1 para 1, 2 para 1, 0 a 0, entendeu? Então tava uma semana estressante, uma semana de paciência. Então, o momento que o mercado ele tava num ciclo ali no meu operacional não tava tão legal de estar se expondo muito, tá? Então não tava um viés muito legal pra gente estar operando. E hoje, segunda-feira, né, a gente tá começando com o pé direito aí. Como eu entrei com 100 dólares do desafio, né, nessa operação, ou seja, 72% da margem que eu tinha, a gente conseguiu dobrar esse capital e a gente já tá com 220 dólares, galera. Então eu vou mostrar pra vocês na corretora, né? Primeiramente aqui na comunidade, ó. A VSTT, o resultado que a gente fechou aqui, né? Nos deu 137 dólares. Óbvio, tem a taxinha de trade, que você vai pagar uns 4 dólares aí, dependendo da alavancagem, mas o dia que você entrar. Aí por corretora. Agora eu acabei de compartilhar também esse viés aqui pra ela. Eu tava, cara, numa sequência muito boa na AVE, tá? Tava compartilhando muito viés. Aqui foi, no caso, aquela comprinha lá que eu tava visando, né? Que eu falei pra vocês. Aqui, ó, o movimento lá que eu falei que ela poderia estar fazendo, né? Já na queda. Entendeu? Então, aqui o primeiro trade que eu peguei nela, né? Que eu avisei que eu tava vendido. Então, a AVE ela tá, ó. Esse aqui era o antes, tá, galera? Ó, pra vocês verem a análise que a gente faz aí, ó. O antes, aí que a gente desenhou, e o depois, ó. Exatamente lá. O ponto que a gente cravou aí. Então, a gente sempre tá na proatividade pra atender a demanda da comunidade, beleza? Aqui na corretagem, o primeiro trade que nos tirou, né? E aqui o trade de 137 dólares na AVE, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou estar gerenciando com 220 dólares de capital aí no mercado de futuros. Então eu separei aqui uma calculadora pra estar fazendo. Galera, primeiramente peço desculpa aí, porque provavelmente vai estar um barulho de alguém cortando grama. Infelizmente hoje é o dia do pessoal do condomínio tá cortando grama e não tem muito o que evitar, cara. Eu espero que não esteja muito barulho de cortador de grama aí na nossa gravação. Mas como é que a gente vai fazer pra estar gerenciando o capital de 220 dólares? Então, eu vou estar entrando primeiramente com 40 dólares, tá, galera? 40 dólares de margem, arriscando 20 dólares, no caso, 20 dólares por stop. Para eu quebrar essa banca de 220 dólares, eu teria que levar 11 stops seguidos, beleza? Então, conforme a gente vai aumentando essa banca, a gente vai subindo a nossa mão gradativamente. Mas, Lucas, por que você meteu 100 dólares? Eu vi aquela frase lá, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, brincadeira, galera. É porque, cara, querendo ou não, se você tem experiência de enxergar uma boa configuração, que nem na minha cabeça, ali era uma boa configuração, porque tinha liquidez, ao contrário, tinha um alto desenvolvimento e uma alta assertividade de estar desenvolvendo. Então ali eu desci a mão na lenha mesmo e entrei ali pra estar alavancando o capital. Desde o começo da série, vocês estão vendo que de vez em quando eu faço essas loucuras aí de estar entrando com a margem toda no desafio pra estar alavancando mais, entendeu? Porém, conforme a gente vai aumentando mais essa margem, eu vou estar não fazendo mais isso, galera. Isso aí é porque a gente tá num processo de alavancagem, entendeu? Então vocês têm que entender isso. Você não vai fazer isso aí sempre, cara, senão você nunca vai conseguir ser rentável, pô. Imagina, você vai lá, faz 137 dólares, aí você entra com 220 dólares, um stop, você perdeu tudo, entendeu? Num stop só. Você voltou pra estaca zero de volta, entendeu? Então você tem que se alavancando gradativamente. E é dessa forma que eu vou fazer. 220 dólares dividido por 20, eu vou ter uma margem de levar 11 stops aí pra estar fazendo nosso desafio. E aqui em ativos, a margem que a gente tá, né? 220 dólares. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do racional da AVE. Cara, infelizmente, vai ter racionais aí que eu não vou estar totalmente ao vivo na tela aí, porque, cara, vocês veem que demora, meu. Demora, pô, por exemplo, eu tô desde as meia-noite acordado, agora são 3h20, então eu não dormi até agora. Pois é, cara, eu não dormi. Eu fiquei virado de madrugada e, não só olhando a moeda, tá, galera, tem mais coisa pra fazer, mas, pô, imagina, eu fiquei todo esse tempo aí acordado
e vocês veem a demora que é para desenvolver um movimento, entendeu? Então não é sempre que eu vou estar na tela, entendeu? Então eu espero que vocês entendam isso, né? Mas eu sempre vou estar agregando conhecimento aí com vocês, e vocês sempre vão estar agregando aí com feedback aí, porque eu sei que vocês estão gostando da série, porque a série tá ficando muito épica aí. Como nós estamos com $220, eu vou estar, provavelmente, eu vou estar estudando se eu separo $100 para estar selecionando moeda da spot e $100 para futuros, tá galera? Porém, aí eu teria que diminuir a mão de volta, então eu estou estudando aí para ver o que eu posso fazer, beleza? No mais é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo, tá galera? Se forem dar um feedback, podem dar um feedback construtivo aí pra gente, tá? E que eu sempre vou estar lendo os comentários e vou estar respondendo a todos, beleza? Tamo juntão.